Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós estamos indo para o terceiro vídeo dessa série maravilhosa que está sendo Filho Pródigo, tá bom? Para quem tá chegando agora, dá uma olhadinha lá no primeiro e no segundo vídeo, que tá imperdível. E o texto que nós estamos acompanhando tá em Lucas 15, do 11 ao 32. E nós já lemos até o 19, tá? Hoje nós vamos ler do 20 ao 32, que é a volta desse filho, tá? Fazendo uma retrospectiva aqui bem breve, né? É um filho no qual pediu a partição dos bens, foi embora, gastou tudo, um caos sobreveio, uma terra muito distante, com muita fome. E ele estava lá. Em vez dele voltar para casa do pai, ele se agrega, ele se une a uma outra pessoa do mundo, e muitas vezes a gente faz isso, né? Em vez de a gente pedir socorro pro pai, a gente primeiro tenta resolver da nossa forma, resolver com pessoas, sendo que a solução tá nas mãos dele e não é de mais ninguém, né? E miséria foi tanta que ele desejou comer comida dos porcos, né? E isso nos mostra que o que tem para acontecer no mundo acontece. A diferença é como nós vamos enfrentar, com quem nós vamos passar por esse momento e aonde nós vamos estar. Nós vamos estar com Deus, nós vamos estar na casa do Pai, nós vamos permitir se abater, nós vamos entregar nas mãos dele, nós vamos tentar resolver da nossa forma, nós vamos confiar que ele tem a resposta para todas as coisas, né? Então, nos vídeos anteriores a gente viu algo breve sobre isso e hoje nós vamos ver esse filho pródigo voltando para a casa do pai, né? A recepção desse pai. Eu vou ler aqui do 20 ao 32 rapidinho e aí a gente vai absorver cada detalhezinho. Nós vamos ver tudo que Deus tem para nós aqui, tá certo? Então, para quem não pegou ali no início, Lucas 15, hoje nós vamos ler do 20 adiante, certo? Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias aos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, para que comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Mas, entretanto, era preciso que nós nos alegremos e regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui tem muita coisa que a gente poderia falar, mas eu vou dar uma resumida para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas aqui, primeiramente, a gente já vê três observações muito importantes. Esse filho, ele precisou de 3 pontos.
ele se arrependeu, ele confessou e ele voltou. Ele deu o primeiro passo, né? Porque muitas vezes a gente se arrepende, mas não quero confessar, não vou confessar. Ou se arrepende, confessa, mas fica no mesmo lugar. Não dá um passo a mais, não decide mudar, não aceita as transformações, né? A gente fica estacionado, querendo que as coisas aconteçam, mas a gente não faz nada para mudar isso, né? E o mais incrível aqui é a alegria desse pai. Porque para ele aqui, ele tá descrevendo que esse filho estava perdido e foste achado. Então a alegria desse pai é maravilhosa. O abraço, ele abraçou, ele beijou, não interessa o jeito que você vai chegar na presença do pai. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar do jeito que você tá. Ele não quer que você se limpe, ele não quer que você melhore, ele não quer que primeiro você mude. Não, quem conhece o Senhor sabe que certas mudanças vêm dele, a gente não tem força para fazer sozinho. Então, do jeito que você está hoje, entenda, é desse jeito que Deus te quer. Porque é com você assim que ele vai mudar a sua história, que ele vai transformar, que ele vai mudar, para que as pessoas e você vejam quem é Deus na tua vida. Porque quando Deus muda a nossa vida, não só nós, mas todos na volta percebem a mudança na tua vida, de que Deus é Deus na tua vida. Ele é o Senhor, né? E aqui o pai, quando chama os servos e pede para trazer o novilho cevado, para se alegrar. Então houve festa, houve celebração. E isso envolveu todos os servos, envolveu as pessoas que trabalhavam ali para aquele pai, né? E deixa eu te dizer uma coisa. Quando você volta pro pai, o céu festeja. O coração de Deus se alegra. É a melhor coisa para a presença de Deus quando um filho volta pro pai. Ou quando alguém aceita Jesus. O céu entra em festa. E isso tá na Bíblia. E o céu comemora. Anjos dançam, comemoram a tua chegada na casa do pai. Ou a tua volta para casa do pai. Volta logo. E aqui o pai fala algo muito interessante. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Peraí, mas ele não morreu, filho pródigo, certo? Ele está ali, não está? Então como assim? Aqui Deus está falando da cruz. Aqui Deus está nos dizendo do poder da cruz. Quando você aceita Jesus, você se arrepende, você confessa e decide mudar, você está passando pelo processo da cruz. O velho homem que morre com Cristo na cruz e todos os seus hábitos, costumes, a sua rotina de antes, ela passa a mudar. Porque quando Jesus ressuscita, você nasce junto com ele. Literalmente nasce um novo homem, com uma nova visão. E Deus vai começar a aperfeiçoar em você os dons do Espírito. Se você era uma pessoa explosiva, você vai ver que o Espírito Santo vai começar a te transformar numa pessoa calma. Isso é fácil? Não. Exige muita renúncia. Exige muito esforço. Não é fácil. Mas nada nessa vida vale tão a pena. Isso eu posso te garantir, com toda a certeza desse mundo. Que nada vale tão a pena quanto voltar ou ir para a casa do Pai. Nada nesse mundo tem poder sobre a tua vida e pode suprir as tuas necessidades como a mão de Deus. Porque abaixo do nome dele está todos os outros. Não tem nada acima de Deus. Nada tem mais poder do que ele. Toda bênção, toda honra, toda glória, toda provisão vem dele. Vem somente dele. Só ele tem esse poder de transformar a sua vida num antes e depois de Cristo. Só ele tem esse poder. Só ele. Ele não vem buscar os sãos. Os que se acham, tô bem, não preciso de nada, vou aceitar Jesus só para ter o que fazer. Não é esse que Jesus quer. Não é esse no qual o Espírito Santo chora, clamando. Não,
Desculpa, não é por esses que Jesus tanto sonha e se alegra. Qualquer vida para Deus é de extrema importância, do jeito que você está. Mas não quer dizer que você vai permanecer assim. Não quer dizer que é dessa forma que você tem que continuar. Porque todo aquele que crê, todo aquele que crê pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Tá? Uma vez eu ouvi a seguinte frase: ah, mas na igreja só tem ex-bandido, ex-traficante, ex-gay ou homossexual, tá? Não é questão de discriminação, só tô dando exemplos, tá? Ex-mentiroso, ex-fofoqueira. Ah, mas só tem esse tipo de gente. Falei, graças a Deus que lá tem esse. Quer dizer que deixou de ser. Quer dizer que a igreja é o único lugar que tem poder para mudar a sua vida e você se tornar ex de alguma coisa. Ex-alcoólatra, ex-fofoqueira, ex-mentirosa, mentiroso, ex-adúltero, ex-drogado, ex-bandido. Todos têm direito ao arrependimento e o perdão de Deus. Portanto, que se arrependa, confesse e vá para a casa do Pai. Ou volte para quem já veio e se afastou, né? E aí o outro filho que estava lá no campo ouviu tamanha festa e perguntou para um criado o que era aquilo. E o pai diz, o criado diz, né? O teu irmão voltou com saúde e teu pai mandou pegar o novilho cevado para festejar. Todos estavam felizes. Ah, mas algo subiu no coração dele. E sabe por que algo subiu no coração dele? Porque ele falou assim, poxa, ele fez tudo de errado e ganhou festa. Eu tô aqui há todos os anos, ou a minha vida inteira, porque muitos nascem em berço cristão, e nunca ganhei nada. Nunca tive um renovo. Nunca Deus me deu um ministério desse jeito. Às vezes a gente tira o nosso foco daquilo que Deus tem especificamente para você. Às vezes a gente tá no louvor, mas gostaria de pregar. Deus tem uma história escrita e assinada por Ele para cada um de nós, especialmente individualmente. Aquilo no qual Deus te confiou, aquilo no qual Deus deu para você, ou um lugar em que Deus te colocou, honra com o melhor que você tem. Deus te colocou no louvor, vá atrás de aprender a tocar então o violão, vá atrás de aula de canto. Aonde Deus te colocou, honra. Porque é dali que Ele vai extrair o teu melhor, porque Ele conhece o teu dia de amanhã. Ele conhece o teu coração, Ele sabe onde você é forte, onde você é fraco, onde você erra e aonde você cresce. Ninguém sabe da sua vida melhor que Ele. Ninguém sabe da tua vida melhor que Ele. Então abraça, festeja junto com aquele irmão que estava longe e voltou. Não se tristeça. Muitas vezes a gente também não recebe mais de Deus porque estamos acomodados. Porque a gente senta e fala, Deus me colocou aqui para cuidar desses jovens. Vou fazer só isso. Deus me colocou aqui só para limpar a igreja. Eu só venho aqui para limpar a igreja. Eu sou o obreiro que venho para arrumar as cadeiras. E é para isso que eu vou servir a vida inteira. Será que Deus não tem nada melhor para você e você se acomodou? Porque muitas vezes assumir o ministério de Cristo, o ministério de Deus, não quer dizer que vai ser fácil. Vai te exigir esforço, muito compromisso, muita renúncia, entre outras coisas. Mas nada vale tão a pena quanto isso. Então peça mais a Deus. Cria mais vínculo, mais intimidade, seja mais próximo de Deus. Pergunta pro Pai, Pai, é só isso que o Senhor quer de mim? Se o Senhor quiser algo a mais, me mostra, me capacita, me dá entendimento para fazer o que o Senhor quer de mim de forma honrosa, para extrair de mim o melhor no lugar onde o Senhor me colocar. Porque esse filho, ele diz ao pai, pai, eu tô tanto tempo contigo e nunca
festejasse nada. Mas, ei, Deus tem um ministério para cada um. Deus tem uma história individual com cada um. Deus vai mudar aonde precisa ser mudado individualmente em cada um. E vai festejar para todos. Se você um dia se afastar, quando você voltar, Jesus vai festejar. Os anjos vão se alegrar. Todos vão comemorar. Então comemore também o do teu irmão, ou essa nova vida, essa nova pessoa que foi ganha para Jesus. Comemora, alegra. É mais uma vida, mais uma alma que foi ganha para o reino dos céus. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Não há poder maior do que isso. Então respondeu o pai: tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Então isso é, muitas vezes nós temos tudo à nossa disposição. Mas nós temos que perceber e se atentar ao seguinte, tá? Tem coisa que Deus libera na hora certa, quando nós estamos maduros o suficiente. Tem coisas que nós muitas vezes atrasamos e atrapalhamos os planos de Deus na nossa vida por causa de decisões que nós tomamos erradas na nossa vida como filho pródigo. E tem coisa que a gente não ganha porque a gente não pede. Muitas vezes Deus tem um leque de coisas para te oferecer. E aí nós estamos na presença, de repente a gente dá aquela desviadinha e Deus fala: ih, tava na hora de liberar tal coisa, vou ter que segurar. Porque aí quando você volta, Deus vai voltar a te capacitar, Deus vai voltar a te amadurecer, Deus vai voltar a te aperfeiçoar. Então, há todo um passo a passo de novo para você chegar naquele ponto que você estava quando você se desviou. Quando você caiu, quando você se perdeu. E nem sempre, tá? A culpa é sua. Não se culpe por isso. Não se culpe por isso. Muitas vezes vem de um pastoreio, vem de um líder, vem de tentações, vem de provações que a gente não conseguiu se manter e acabou caindo, que não são fáceis, não são fáceis. A cada momentos na nossa vida que parece que esmagam a nossa alma. Uma depressão que caiu, a pandemia, que fechou muitas igrejas, que fechou muitos pastores. No ano de 2019, se eu não me engano, 2019 não era nem pandemia. Eu tenho que confirmar. Mas se eu não me engano, se não me falha a memória, 2019, 16 pastores se suicidaram. Todos nós somos falhos. Não é porque nós estamos debaixo de um pastor, de um líder, de um bispo, de um missionário, no ministério de louvor, que o nosso líder também não precisa de ajuda. Que o nosso pastor também não precisa de ajuda. Que ele também não vai passar por problemas no qual vai bater a alma e o espírito dele. Que vai entristecer, que vai deixar cabisbaixo. Cuidemos um dos outros, se alegremos um dos outros, que sejamos a fortaleza um dos outros. Não só para quem tá do teu lado, mas para quem tá acima e para quem tá abaixo. Simbolicamente, tá? Porque não há alguém maior ou menor que alguém. No ministério de Deus nós somos todos membros importantíssimos para o ministério dele. Se concretizar aqui na terra. E detalhe, se você não quiser, se Deus te capacitar uma coisa e você se negar, ah, Senhor, mas eu não quero ser usado para isso. Não, Senhor, eu quero ficar aqui quieta, eu não quero ir lá, eu não quero fazer discipulado, eu não quero fazer célula, eu não quero liderar, eu não quero me levantar para o pastor, eu quero ficar aqui no meu canto, eu quero só ir pro culto e receber. Saiba que Deus levanta outro para fazer aquilo que ele tinha para você, porque você não quis. Tá? Mas isso também não quer dizer que ele deixou de te amar. Lembra que a gente falou nos vídeos passados? Quem se afasta dele somos nós. Quem segura o freio da bênção de Deus somos nós. Ele tá caminhando. A obra dele precisa andar. O ministério precisa acontecer. Vidas precisam voltar. Vidas precisam ser salvas. E muitas vezes ele tá nos chamando para isso. Nos confiando isso. Quando a gente não quer, ele vai pôr outro no nosso lugar para fazer aquilo no qual estava designado para nós. Todos nós temos um propósito. Nós nascemos para um propósito. Deus sonhou
com a gente por aquilo que nós íamos ser um dia, não pelo estado que nós estamos hoje. Não pelo jeito que nós nos encontramos hoje. Se você está dentro da igreja, se você está afastado, sabe que Deus tem algo muito maior, infinitamente mais. Quando a gente acha que não, eu sou pastor, eu já sou missionária, não tem mais o que eu fazer. Esse é o máximo que Deus poderia ter para mim. Não se engane, porque a obra de Deus ela é tão grande. Deus pode te começar a enviar para outros lugares. Deus pode te crescer ou te colocar num lugar que está precisando de um alimento mais grosso, uma palavra mais firme, porque aquele lugar estava carente e Deus vai te usar para lá. E aqui diz, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, glorie-se nisso. Engrandeça mesmo o Senhor, aquele que conseguiu achar a ovelha que estava desgarrada e trouxe com vida, com saúde ainda, porque quantas vão e nesse que se afastam perdem sua vida e não conseguem voltar para Jesus. Encurtamos o nosso caminho, abrimos algumas brechas, algumas portas que muitas vezes não precisávamos abrir, tá certo? Se você tá gostando se você gostou dessa série, se você gostou desse conteúdo, manda para alguém. Sempre vamos ter alguém na nossa volta que precisa ouvir sobre a casa do Pai. Seja alguém que nunca ouviu falar, seja alguém que se afastou. E seja alguém que está na presença do Pai, mas precisa de um renovo, precisa de um abraço diferente, precisa de um olhar diferente, precisa ver a ministração de uma forma diferente. Não pense que o que Deus fala conosco, não, isso não é para mim, isso é para fulano, ciclano, beltrano. Antes de eu estar aqui passando isso para vocês, primeiro Deus falou comigo. Eu já tive momentos que eu já fui um desses filhos. E Deus tratou em mim. E hoje Deus está me mostrando o que Ele fez na minha vida. Então, pega essa palavra, vê o que Deus tem falado na tua vida através dela e leva para outras pessoas. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade abre nossos olhos. A gente começa a ver as coisas de uma outra forma. Numa outra perspectiva, de uma forma, numa linha diferente. E isso é poderoso, porque muda a tua vida. Não quer dizer que problemas não virão, mas quer dizer que nós vamos lidar com elas de forma diferente. Tá certo? Então, agradeço por você ter assistido esses vídeos comigo. Deixa para mim no comentário se você tem algum tema no qual você gostaria de saber mais. Eu queria ouvir mais sobre isso, sobre aquilo, eu tenho uma curiosidade sobre aquilo, sobre aquele outro. Eu vou ler e eu vou fazer um vídeo para você, tá? Nós vamos pegar esse tema e nós vamos estudar ele, nós vamos trazer ele para você, tá bom? O que nós não queremos é que você pereça por falta de conhecimento. Então, nós temos aqui a luz que vai abrir e iluminar os nossos dias, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.